Senhor nosso Deus, obrigado por saber que o Senhor sempre está conosco. Obrigado pela chance de poder recomeçar de um jeito diferente. Poder recomeçar não olhando para as nossas limitações, mas recomeçar olhando para o Senhor. Queremos nessa manhã, mais uma vez, nos colocarmos numa condição que o Senhor possa continuar nos alcançando. Já nos alcançou por essas músicas que falam tanto ao coração. E queremos continuar na Tua presença. Continua falando conosco, no nome de Jesus. Amém. Segundo Crônicas, capítulo 33, texto para a mensagem dessa manhã. Mais uma vez, Cris, estou falando em seu nome, em nome do grupo. Louvado seja Deus por tudo aquilo que vocês fazem. Vocês não imaginam como me faz bem. Eu fico sentado ali no banco pensando, eu não precisava pregar, sempre. Queria que vocês continuassem até o fim. Mas que Deus abençoe todos os que cantam aqui, todos os que tocam. O louvor daqui toca muito no meu coração. Que Deus abençoe. Segundo Crônicas 33. Quero olhar alguns aspectos da vida de um dos homens que, por decisões que tomou, o levaram a ir para uma direção, humanamente falando, sem volta. O versículo 1 de 2 Crônicas fala que Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. Manassés reinou 55 anos em Jerusalém, diz o versículo 1. E logo no versículo 2 é dito que ele fez o que era mal perante Deus, perante o Senhor. E não só o que era mal. Ele agiu mal segundo um caminho que Deus abominava, o caminho dos gentios, que o Senhor já havia expulsado da terra para que Israel pudesse ocupá-la, desde a época de Josué. O versículo 3 diz que além de ter feito coisas terríveis, ele reedificou, ele construiu novamente os lugares que o seu próprio pai havia destruído. O rei Ezequias, um dos poucos reis de Israel, que haviam feito a vontade de Deus, que havia tirado a adoração aos falsos deuses. O rei Ezequias havia reaberto o templo, trazido os levitas de volta, os louvores de volta. Manassés começou a fazer ao contrário daquilo que seu pai havia feito. Ele reconstrói os lugares altos que o pai havia destruído e levantou novamente altares ao deus Baal. Ele se prostra, versículo 3, diante de todo, da lua, do sol, das estrelas. E ele acredita que esses luminares eram deuses, e ele serve a esses deuses. Versículo 4, edificou altares Manassés na casa do Senhor, dentro do próprio templo, que Deus havia dito que em Jerusalém ele colocaria o seu nome para sempre. Versículo 5. Ele edificou altares a todo o exército dos céus,
nos 2 átrios da casa do Senhor. Simplesmente ele colocou dentro dos 2 compartimentos do templo altares a deuses que não eram deuses. E a coisa mais terrível na minha visão que ele fez, versículo 6, queimou seus filhos e os ofereceu, obviamente como oferta, no vale do filho de Inom. Queimou os próprios filhos como uma expressão de adoração a esses deuses. Adivinhou pelas nuvens, era agoureiro, praticou feitiçarias, tratou com necromantes, com feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal ao Senhor, com a intenção ainda de provocar a ira de Deus. Também pôs imagens de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus. E que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que eu dei aos seus pais. Contanto que tenham o cuidado de fazer tudo o que eu lhes tenho mandado. Toda a lei, que sigam os estatutos, os juízos, dados por intermédio de Moisés. Versículo 9, mas Manassés fez errar Judá, e todos os moradores de Jerusalém, de maneira que eles fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo. Deus foi ali intervir, falar, porém não deram ouvidos para Deus. Deixa a sua Bíblia aberta. Eu quero parar aqui por enquanto. Eu fico pensando o que leva o ser humano a fazer coisas assim. Porque a gente está vendo aqui os pais, não é? Hoje, nesse dia especial, os filhos falando dos pais, essa expressão de amor, de admiração, de carinho, de respeito. Pais que com as suas lutas, acertos e defeitos que temos, procuramos sempre fazer o máximo pelos filhos, para que eles possam serem melhores do que somos. Manassés, ele tinha tudo para ser melhor do que o pai, para fazer melhor do que o pai. Vocês sabem que a nação de Israel havia pedido um rei na época do rei Saul, no ano 1050. Depois, Saul é substituído pelo rei Davi, 40 anos depois. 40 anos depois, Salomão entra no reino. E 40 anos depois, o reino é dividido. Jeroboão começa a ser o rei das 10 tribos do norte, que era um servo de Salomão, e o seu filho Roboão começa a dirigir as 2 tribos do sul. E se você olhar um por um dos reis, a maioria que deveriam representar a Deus, ser instrumentos de Deus, não foram. Ao se relacionarem com outras nações, com o objetivo de influenciá-los para irem a Deus, acabavam sendo influenciados. Acabavam adorando os deuses dessas nações que nem eram deuses, que nem existiam. E o rei Ezequias vem como uma exceção a essa lista, fazendo aquilo que Deus entendia que ele deveria fazer. Claro, o rei Ezequias teve o seu momento final ali, não tão ideal, mas ele foi usado por Deus. Quando Manassés assume com 12 anos, apesar de ter 12 anos, vocês pais sabem que 12 anos é um tempo razoável, e é o tempo que nós entendemos que dura o período de formação do caráter. Vocês sabem que uma criança, ela tem períodos de formação do caráter até os 3 anos, depois um outro momento até os 7, e o 12º ano é o momento de que o caráter já foi formado.
Depois dos 12 anos, algumas coisas vão ser lapidadas, melhoradas, ampliadas, mas o caráter se formou. E Manassés tinha exatamente 12 anos. E nesses 12 anos, é obviamente, com certeza, que o rei Ezequias colocou muitas vezes Manassés no seu colo para dizer para ele quem era o rei de Israel. Para dizer o que Deus havia feito, a sua palavra, as orientações que Deus havia dado, a aliança que Deus havia feito com o povo. Com certeza absoluta, Manassés recebeu do pai todas as orientações que precisava para ser um grande rei. Mas Manassés, o pai havia morrido e agora ele assume o reinado com 12 anos. Claro, não o faria sozinho, obviamente tinha assessores, auxiliares e tantas pessoas que faziam parte do reino. Ele reina por 55 anos. E quando você lê com calma o texto que eu li agora há pouco, você percebe que Manassés fez coisas que a própria Bíblia diz, piores do que as nações que Deus havia tirado da terra. Lembram quando Josué invade, atravessa o Rio Jordão e começa progressivamente a vencer as nações e a tirar as nações daquela terra, porque eles já haviam chegado num ponto sem volta, já haviam cometido o pecado contra o Espírito Santo, já não ouviam mais Deus, e Deus agora orienta Josué para entrar e tomar a terra que no passado já havia sido deles. E agora, no livro de Crônicas, recebemos a informação que Manassés fez pior do que o povo que Deus já havia tirado de lá. E se você avalia, Manassés fez praticamente tudo o que ele podia fazer, claro, de forma errônea, para de alguma maneira irritar a Deus e de alguma maneira buscar algo que pudesse, quem sabe, dar sentido para a sua vida. E é estranho isso, primariamente falando, porque se ele tinha o pai que teve, por que agiu como agiu? E uma coisa fica clara, Manassés não conseguiu se deixar ser dirigido pelo Espírito Santo a ponto dos ensinamentos do seu pai fazerem sentido para ele e o preencherem. Aqui é uma lição muito forte para a gente que é pai. Nem sempre a teologia, nem sempre só a teoria trará mudanças para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos. O que mais, ou o que maximiza a teologia, o que amplia o efeito da teologia, é o quanto nós procuramos viver aquilo que nós ensinamos. E dentro de casa nem sempre conseguimos ser como somos fora. Às vezes em casa falamos um pouco mais alto do que deveríamos. Às vezes em casa agimos de uma forma mais impulsiva do que agimos fora. E quantas vezes não percebemos que corremos o risco de estarmos falando uma coisa e agindo de outra forma. Manassés teve um pai coerente, um pai amigo de Deus, mas a sua postura não permitiu que os ensinamentos bíblicos pudessem transformá-lo. E pelo fato de não ter sido transformado por Deus, pelo fato de não ter se permitido ser dirigido por Deus, ele concluiu que aquilo que o pai lhe havia ensinado não funcionava com ele. E já que não funcionava com ele, Manassés começou a buscar outras alternativas, ou algumas alternativas, que pudessem de alguma forma, quem sabe, fazer sentido, ou trazer sentido para a sua vida. E o que me espanta nessa tentativa de Manassés, é que o versículo 6, que para mim é um dos piores versículos da Bíblia, se não o pior,
Manassés, ele queima os próprios filhos. Ele mata os filhos, ele oferece os filhos como sacrifício. Vocês sabem, eu estava estudando os outros deuses que alguns povos acreditavam na Bíblia que não existem, eles criaram. O inimigo de Deus colocou na mente deles a existência desses falsos deuses. Mas, independente de serem falsos ou não, ao estudar o perfil desses deuses de todas as nações, há algumas coisas em comum. Uma delas, esses deuses precisam ser acalmados. Esses deuses precisam ser, vamos dizer assim, estimulados e motivados a fazerem algo pelos humanos. E qual é a motivação que esses deuses pedem? Sacrifícios. Sacrifícios de crianças. Sacrifícios muitas vezes de próprios adultos. Para que ao serem feitas essas ofertas para eles pudessem se acalmar e aí sim darem a chuva para que a plantação cresça, se desenvolva. São deuses que não se relacionavam com os seres humanos, são deuses que não tinham caminhos para a felicidade do ser humano, simplesmente deuses que deveriam ser aplacados a sua ira, para que aí sim eles poderiam fazer aquilo que fosse necessário para o ser humano. O Deus de Israel era um Deus diferente, era um Deus que falava, um Deus que se apresentava, um Deus que motivava, um Deus que amava, que perdoava, que redimia. Manassés aprendeu sobre esse Deus, mas acabou se voltando para deuses que não eram deuses e que pediam os próprios filhos para poderem, quem sabe, se tornarem deuses mais tranquilos e, consequentemente, trazerem para os seres humanos aquilo que eles imaginavam que receberiam para serem felizes. Mas Manassés, uma atitude atrás da outra, uma decisão atrás da outra, o levou a levar a nação de Judá para o seu pior momento. Deixa eu dizer umas coisas aqui. Escuta o que eu vou te dizer. Há dentro do coração do ser humano, que Deus colocou, um desejo, uma inclinação, um sistema de proteção, que impulsiona você e a mim a buscarmos a felicidade. Ninguém em sã consciência, ninguém normalmente no aspecto mental, busca fazer algo para a própria destruição. Ninguém estuda para tirar zero. Ninguém entra no emprego para ser mandado embora. Ninguém normalmente se casa para se separar. Ninguém come para ficar doente. Entendem? A nossa mente, alimentada com informações, ela já foi criada para obter informações e processar essas informações. A mente trabalha no sentido de fazer com que o ser humano cresça, se desenvolva, se preserve, faça coisas que produzam emoções boas, positivas, emoções que te impulsionem a ser melhor a cada dia. O cérebro foi criado por Deus com esse mecanismo de preservação, de desenvolvimento, de autoproteção. Deus fez assim, e isso é bom, obviamente. Ninguém que faz algo terrível, o faz, estou dizendo de uma forma geral, para se destruir. Mas por que o ser humano, mesmo com esse sistema de proteção, ele chega a fazer o que Manassés fez? Não é importante entendermos isso? Se a nossa mente foi programada, foi construída, foi elaborada por Deus para que comande a nossa vida, nos dirija por caminhos de felicidade, nos dirija para um caminho de vida. Por que alguns seres humanos fizeram e ainda fazem o que Manassés fez? Há uma explicação aqui.
É isso que eu quero tentar dizer nessa manhã. Primeiro, você e eu nascemos, e todos que estamos aqui nessa manhã, e você que está em casa, todos temos esse mecanismo mental. Nós acordamos e vivemos, e a nossa mente está em constante processo de avaliar como vivemos os nossos dias da melhor forma. Você vai para o seu trabalho e pensa o quê? Hoje eu preciso trabalhar de uma forma que eu consiga vender mais, realizar mais, produzir mais. Hoje preciso me alimentar melhor. Hoje preciso cuidar melhor do corpo. Hoje a mente vai criando, vai projetando cenários para o seu dia, para que você consiga terminar o dia e dizer assim: tive um dia produtivo, tive um dia de vitórias, tive um dia onde cresci, aonde evoluí, aonde melhorei. A mente é assim, a mente natural é assim. Lucas, você trabalha com a questão de roupas, não é isso? Você acorda de manhã pensando assim: hoje espero vender menos que ontem. Hoje espero ter mais devoluções das vendas que fiz. Hoje espero ficar no prejuízo. Hoje vou trabalhar de uma forma que todos que trabalham comigo peçam demissão. Fazemos isso? Hoje quero tratar bem mal os meus filhos, para que eles não tenham amor por mim. Alguém pensa isso? Aline, pensa isso? A gente não pensa isso. Mas por que a gente erra tanto? Por que a gente faz coisas que muitas vezes pensa: por que é que eu fiz? Por que é que eu falei? Por que é que eu tomei essa decisão? Por que fui impulsivo? Por que fez coisas que eu sabia que eu não tinha que fazer? Por que a gente faz isso? Duas razões. Primeira delas, o cérebro funciona assim. Você tem que fazer algo, e o teu cérebro, para fazer algo, ele precisa de informações para fazer. Então, o sistema mental busca informações do banco de dados para entender o que deve fazer em alguma situação. Tanto a parte teórica, como experiências que você já teve, que foram guardadas, que numa nova decisão, num novo passo que você está dando, o cérebro busca as informações para poder dar o próximo passo da melhor forma. Então, se ontem as pessoas foram no seu trabalho, aonde você realiza, e você agiu de uma forma, as experiências daquele dia, o conhecimento daquele dia, te fará tentar ser melhor no próximo dia. Você está educando o seu filho de uma forma, às vezes você acerta, às vezes você erra. Na próxima vez você pensa: vou ajustar e fazer melhor aqui. Mas por que algumas pessoas não fazem? Primeira razão, porque as informações que tem na mente, as experiências que viveu, somadas, não produziram uma bagagem de informações, não trouxeram o impacto necessário para que você saiba na próxima vez agir da melhor forma. E isso envolve tudo, envolve saúde, envolve o aspecto racional, envolve o aspecto emocional, envolve o aspecto espiritual. Porque muitos erram hoje no aspecto espiritual, no caminho religioso? Porque existem tantas religiões? Porque as pessoas não estudam, porque as pessoas não buscam, porque as pessoas acreditam simplesmente naquilo que ouvem e não buscam entender se o caminho que devem seguir é esse mesmo. E apesar de terem um aspecto mental que os impulsiona a dizer que precisam de Deus, que querem Deus, por não estudarem a Bíblia, escolhem caminhos pautados, baseados em coisas que não estão solidificadas na palavra de Deus. No aspecto emocional, falei no espiritual, de forma resumida, claro. No aspecto emocional, sofremos
somos decepcionados, muitas vezes decepcionamos, machucamos, somos machucados. Se fizermos uma retrospectiva da nossa vida, como foi, como as nossas emoções, quais foram as nossas emoções ao longo da vida, como elas estão hoje? Você está triste? Está feliz? Está ansioso, angustiado, deprimido, síndrome do pânico? Está alegre, motivado? Quais são as emoções que em geral tomam conta de você durante a vida? Tomaram e ainda tomam. E nós muitas vezes pensamos que as emoções que surgem em nossa vida surgem por sorte. Alguns pensam, hoje eu não acordei bem. Não fala muito comigo que hoje eu não acordei bem. Hoje eu não estou para brincadeira, outros dizem. Hoje eu estou desmotivado. Hoje, se pudesse, não saia da cama. E outros, não, hoje eu estou 200 por hora, motivado. Hoje eu acordei bem. Queridos, não se iludam pensando que essas coisas surgem do nada. Cada emoção, cada uma delas que surge na nossa vida, são resultantes ou são o resultado de coisas que já vivemos, de coisas que nós já fizemos, de coisas que nós estudamos, de experiências que tivemos e de pensamentos que temos. Salomão diz: aquilo que o homem pensa, ele é. Vocês sabem que o pensamento afeta diretamente as nossas emoções. Afetam. E por que você muitas vezes acorda mal? Hoje eu não estou bem. Não é sorte. É por algo que você viveu, é por informações que estão na tua mente, no teu subconsciente, ansiedades, temores, medos, traumas, receios, que muitas vezes não são processados no aspecto da memória atual ali, real, mas que estão ali de alguma maneira afetando o seu subconsciente, a criação talvez que você teve pelo seu pai. Não faz muito tempo, mas alguns anos, eu tenho 60 anos, talvez ali até a pandemia, um pouco antes da pandemia, quando dava 10 horas da noite, começava a me dar um mal-estar terrível. Quando meus filhos ainda iam dormir cedo, todo mundo dormia cedo e eu não dormia. Eu ficava na sala de casa e começava a me dar uma sensação de solidão terrível. Parecia que eu morava sozinho, que minha mulher havia ido embora, que meus filhos já haviam casado. Uma sensação terrível. Quando eu estava com meus filhos 7, 8 horas da noite, já começava a me dar uma sensação: daqui a pouco eles vão dormir, daqui a pouco eles vão dormir. E eu dizia: por que fico assim? Está tudo bem. Minha mulher está aqui, meus filhos estão aqui, está tudo certo. Tenho Deus na vida. Mas o mal-estar tomava conta de mim. Até que, trocando ideias com uma pessoa especialista na área mental, ela diz: como foi a sua infância? Solidão. Um pai que foi embora de casa quando eu tinha 3 anos. Irmãos 10 anos mais velhos se casaram logo. Minha mãe que saiu o dia inteiro para trabalhar e eu ficava preso dentro de casa. A solidão era o meu fantasma. E a minha mente, sem razão nenhuma, trazia a sensação da minha infância para o meu presente. E que me fazia sofrer por algo que nem estava acontecendo. Os pensamentos afetam as nossas emoções. Aquilo que vivemos, aquilo que as informações que entraram pelos 5 sentidos, olhos, nariz, boca, ouvido, tato, trazem impactos para a nossa mente, formam um banco de dados e nos levam a sentir coisas que muitas vezes pensamos: por que eu estou me sentindo assim? Parece que é ao acaso, parece que é algo que veio do nada. Não veio do nada.
Quando você estuda, por exemplo, você pega um texto aqui. Eu vou abrir o texto, depois eu volto aqui e fecho essa história. Deixa eu colocar um marcador, já está aqui. Olha que interessante. Para vocês terem uma ideia. Filipenses capítulo 4. Eu vou ler um texto aqui, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Filipenses 4, 8. Olha o que Paulo fala. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Por que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo sabe que o nosso pensamento afetam as nossas emoções. As nossas emoções afetam o nosso comportamento, as nossas atitudes. As atitudes repetidas formam os hábitos, e os hábitos formam o caráter, fazem de nós o que somos. Então nós pensamos assim: por que estou assim? Porque você colocou informações, porque eu coloquei informações ao longo da vida que me fizeram ser como sou. Que me fizeram ser como sou. A gente pensa, escutem bem isso. Nós pensamos que todo mundo pensa como a gente pensa, que todo mundo vê a vida como a gente vê. Já viram? Eu que ajudo casais que muitas vezes estão com dificuldades, eu converso com ela e ela fala coisa, eu penso, ele está errado. Não estou dizendo que isso é regra, porque às vezes um está errado mesmo e o outro não está. Mas muitas vezes acontece de eu conversar com alguém e falar, ela está certa. E quando eu vou conversar com ele, eu falo, ele também está certo. Por quê? Estão olhando a mesma situação com ângulos diferentes. É claro que tem horas que o homem pode estar errado, ou a mulher pode estar errada, não estou dizendo isso, isso também existe. Mas muitas vezes, é uma questão de como estão olhando para a mesma situação. Entendem isso? Aquilo que nós colocamos na nossa mente faz de nós o que somos, somado com a herança genética, que também nos impacta um pouco. E nós não entendemos porque sentimos o que sentimos, fazemos o que fazemos, somos como somos, e pensamos, não, isso aconteceu, eu tenho azar, porque comigo, porque que o outro não e comigo sim? Estão entendendo onde eu quero chegar? Quando você acorda pela manhã, tudo que você faz ou fará, contribuirá para você continuar sendo o que é, se for bom, ou levará você para uma outra condição, para um outro estágio. É o que você come, 5 sentidos, é o que você vê, é o que você ouve. Tudo que você coloca na sua mente ao longo do dia, na somatória de informações de cada dia, vão te dando combustível ou um banco de informações que vão entrando na sua mente e vão modelando a sua mente, vão formatando o seu estilo de vida sem você perceber. Estão entendendo isso? Queridos, isso é psicologia, inteligência emocional, isso é neurociência, isso é Bíblia. Tenho estudado tudo isso. Primeiro, eu sou meu laboratório, eu preciso me resolver, eu preciso melhorar, eu preciso me entender, porque eu quero ser diferente, eu quero ser melhor do que sou. E todos vocês também querem. E muitas vezes as coisas não acontecem, mesmo que você tenha boas intenções. Você diz, eu acordei hoje, eu quero ser melhor, mas termina o dia, você fala, eu fui pior, eu errei nas mesmas coisas, eu falhei nas mesmas coisas, eu gritei, não queria gritar, eu fiquei nervoso, não queria ficar. Porque você fez as mesmas coisas de sempre, e essas mesmas coisas de sempre vão fazer você ser igual como você sempre foi. E você começa a pensar, Deus não me ouve, as pessoas não
não me entendem, a vida não é justa. Tudo bem, eu não estou dizendo que isso não possa também acontecer, mas a grande parte das vezes, as coisas acontecem comigo porque eu continuo sendo, fazendo, colocando na minha mente, tendo os mesmos pensamentos, produzidos pelas mesmas informações que eu coloco sempre na minha cabeça. E eu fico esperando mágica, eu fico esperando que algo aconteça do nada. Deus não está me ouvindo, tem que fazer um milagre. Deus quer fazer, Deus quer ajudar. Era como se eu fosse uma pessoa bem intencionada, quero entrar em forma, eu quero ter saúde, quero ser uma pessoa, um esportista, me cuidar. E aí eu digo, bom, eu quero, eu desejo, eu tenho vontade, não, é isso que eu quero, eu decidi, eu vou ter saúde, eu vou emagrecer, eu vou ficar forte, seja lá o que for. Aí você ora, Senhor, me ajuda, faz um milagre, porque eu não tenho vontade, você faz tudo certo. Mas se você não vai para a academia, se você não segue uma dieta, se você não bebe água, se você não dorme, você diria assim, Deus foi injusto comigo? Você diria? Você sabe que você não fez ginástica, você sabe que você não comeu direito, não dormiu, não bebeu água, não, você sabe. Nessa área a gente fala assim, Deus não está me ouvindo. A gente não fala isso nessa área. A gente tem consciência. Também paguei a academia, não fui. Também comi 3 pedaços de bolo, 4 pedaços de pizza. Claro. Mas quando chega no aspecto emocional, mental, a gente fala, Deus não me ouve. Deus se esqueceu de mim. Deus não está dando importância. As pessoas não me entendem. Sou desvalorizado. Você e eu não fazemos a lição de casa. Ouvimos tudo que tem que ouvir de músicas, que pensamos, não, somos maduros o suficiente, sou maduro o suficiente para ouvir e não me afetar. Sou maduro o suficiente para ver o que quiser na televisão, os filmes, o que quiser ver, não me afeta, sou maduro. Você pensa isso. Aquilo que, volto a dizer, aquilo que você coloca na mente, formarão os seus pensamentos. E os pensamentos afetarão você. Eu sou uma pessoa altamente afetada pelo que eu penso. É imediato para mim. Pensei um negócio. Eu estou dizendo assim, às vezes estou preocupado com um assunto. Pensei, já começo a pensar 1 milhão de coisas. Eu tenho que orar a Deus, eu não devia ter olhado. Vou olhar um exame de sangue meu, não tinha que olhar, o médico tinha que olhar, mas eu vou olhar. Uma coisa alterada, eu falo, por que está alterado isso? Como assim está alterado isso? Qual é o efeito disso? E já começo, se deixar, começo a processar, e aquele pensamento começa a tomar conta. Mas e se eu não tiver saúde? E meu filho, e minha filha, e minha mulher? Uma informação. Não sei se você é assim. Você é assim? Você é assim também? Você também é assim? Está todo mundo fazendo assim? Nós somos seres afetados por isso. Por que Manassés fez o que fez? Por que fazemos o que fazemos? Em primeiro lugar, se todos temos uma mente com um sistema de proteção que nos impulsiona a sermos felizes, em primeiro lugar, precisamos saber o que fazer para sermos felizes. No campo do corpo, no físico, na razão, nas emoções e na vida espiritual. Nas 4 áreas que eu sempre digo para vocês. Precisamos ter um estilo de vida, termos princípios nas 4 áreas, que sendo seguidos, produzirão em nós impactos, pensamentos diferenciados, que nos farão então viver de uma forma diferenciada a cada dia. Está difícil a mensagem? Está claro? Claro? Eu estou tentando jogar para vocês e para mim a responsabilidade, gente. Olhem para mim. A gente fica culpando o diabo. Pastor, o diabo é astuto. Pastor, o diabo é terrível. Pastor, o diabo tem poder. Ele tem tudo isso mesmo. Só que ele só age na minha vida porque eu deixo. Porque eu deixo. E como eu deixo? Justamente
tendo um estilo de vida, uma forma de jogar informações para a minha mente, que me deixam vulnerável, que me deixam ansioso, angustiado, deprimido, com medo, com receios, que aí a minha mente confunde. Se eu não estou bem e a mente não tem uma solução divina, a minha mente produz um paliativo. Quer ver um exemplo? Por que quando algumas pessoas estão ansiosas, elas comem? E comem. Eu não estou criticando, gente. Estou dando um exemplo. Todo mundo tem um pouco isso aqui. Talvez a maioria, quando fica ansioso, come. Outros não comem. Por que a comida, né? A comida é um gerador de prazer, não é? Quando você está comendo, o que você sente? Ah, que horrível comer esse... Não. E quando você está sentindo o gosto da comida, uma coisa gostosa, ou um sorvete, seja lá o que você gosta de comer, um chocolate, naquele momento do prazer, do paladar, que é produzido, neutraliza tudo ou uma parte do mal-estar que você estava sentindo. Briguei com o namorado, vou no shopping comprar um vestido. Briguei com o namorado, vou tomar sorvete. Por quê? Se o cérebro não tem um caminho divino, um caminho para neutralizar o mal-estar, ele vai criar alternativas. E é aí que o diabo entra. Ele vai te oferecer alternativas. Está mal? Não fica mal não. Fez com você, faz de novo. Falou, fala também. Entendem isso? Nós somos os responsáveis por aquilo que somos. Ah, mas o meu vizinho, mas a pessoa que trabalha comigo, mas o ambiente que eu vivo, tá bom, concordo que você pode conviver em ambientes difíceis, em situações difíceis, concordo. Mas será que todos e tudo que envolve você está errado e você é a vítima 100%? Entendem isso? Num casamento, quem sempre está errado? Você ou o outro? O marido, né? Está vendo? Eu nem precisei responder. Foi unânime. Mas quem está errado sempre é o outro. Nunca a gente. A gente não quer discutir, como é que chama DR lá? Relacionamento, porque, não, de novo, ela está... E eu ouço alguns falarem assim, ela está sempre errada, mas eu fico quieto para não brigar. Você sabe. Então, nós temos essa... Vocês lembram? Adão, vocês sabem que Adão se matou por Eva. Quando Eva comeu o fruto, ele falou assim, ela não devia ter feito isso. Foi o inimigo. Ela se deixou iludir. Ela não tinha que ter feito isso. Ele pensou. Ele sabia que o erro foi dela. Mas aí ele pensou assim, como é que eu vou viver sem ela? Como vou viver sem ela? Quem sabe Deus vai entender. Então eu vou comer também. Para que o que acontecer com ela, aconteça comigo. Ele se mata por Eva. Só que quando o Senhor vem no jardim do Éden, depois que eles cometeram o pecado, Adão se esconde, Eva se esconde, e Deus pergunta, Adão, onde é que você está? Deus sabia, foi mais para dizer assim, por que você não veio aqui me abraçar, como você me abraça todos os dias? Adão, onde é que você está? O que ele falou? Primeira frase dele, comi do fruto, que o Senhor disse que não tinha que comer, e só comi, porque essa mulher aqui que o Senhor criou, ela me deu do fruto, eu não sou o culpado é ela. Ele se matou por ela, e em seguida que o pecado entrou, o que vocês estão rindo? Oi? Sim. Entendem isso? Última coisa para terminar. Em primeiro lugar, eu tenho que saber, eu preciso colocar na minha mente informações, como Paulo disse, que contribuirão para a formação de pensamentos que farão com que eu me torne uma outra pessoa no aspecto mental.
Mas tem um último item, que sem ele nada adianta. A ação do Espírito Santo. Nós nascemos com natureza carnal. Muitos pensam que é possível, é instintivo. Muitas vezes nós queremos educar a natureza carnal a se comportar bem. E pensamos assim, fazer tal coisa é errado. Então eu penso, eu preciso fazer o certo. E eu começo a focar minha vida a fazer o certo porque é certo. Legal, já é bom. Só que eu estou tentando fazer com que minha natureza carnal se comporte bem. Isso pode acontecer? Pode, mas não dura. Você não aguenta. Chega uma hora que você fala, não aguento mais viver dessa forma, não aguento mais ser desse jeito. E aí, você ficou uma semana tentando se comportar bem. Chegou uma hora que não aguentou mais, o que a gente faz? Quer saber? Estou tentando aqui me alimentar direitinho uma semana também, que hoje eu vou comer tudo que eu tenho direito. Aí come tudo que tem direito. Aí fala assim, já que eu comi hoje mesmo, amanhã também vou comer. Já que está tudo errado mesmo, vou fazer tudo. E aí vai embora a vida. Não, estou tentando treinar semana inteira, academia. Aí, quer saber, cansei, hoje eu não vou. Aí no outro dia também não vou. Já que eu não fui, também vou comer. Já que eu vou... E já chuta tudo. Porque estava tentando fazer o certo com a natureza carnal. Que não gosta das coisas de Deus. Que não gosta de coisas que te fazem bem. E é aí que entra a ação de Deus. Dizer, Deus... Jesus fala assim em João 15, permanecer em mim, eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Esse nada é nada. Pastor, mas tem coisas que eu sou experiente. Tá bom, Pedro era experiente, caiu dentro do mar, falou, Senhor, me salva, senão eu vou morrer afogado. Era um pescador, sabia nadar. Sendo Deus, mesmo aquilo que sabemos fazer, mesmo que entendamos o que é correto, com a natureza carnal, a gente chega uma hora que a gente pode tentar se esforçar, mas a gente não suporta. Por isso, eu preciso dizer para Deus todos os dias, eu preciso lembrar que tem um sistema de proteção que me impulsiona a ser feliz, eu preciso jogar informações para o banco de dados para me dizer que caminho eu tenho que andar, e eu tenho que pedir para Deus agir em minha vida, com a natureza espiritual, me dando, agindo em mim, para que eu tenha prazer em viver aquilo que Deus me ensinou, para assim me tornar o ser humano que eu preciso ser. Entendem isso? Estou sendo claro? É uma junção. O sistema de proteção você já tem. Isso a gente não perdeu com a queda. Mas com a queda do homem, nós perdemos a natureza espiritual, que tinha prazer em seguir as coisas de Deus, e nós perdemos esse acesso natural às informações que vinham de Deus, para sabermos o caminho que temos que andar. Se uma criança nasce nesse mundo e ela não é educada a andar nos caminhos de Deus, sozinha, ela não vai baixar. Ela nem vai saber que precisa nascer de novo. Outro dia meu filho veio me abraçar e eu agradeci demais. Ele me abraçou, tem 19 anos. Estava na mesa, ele me abraçou, depois de um momento, ele acorda cedo agora, tem os momentos de comunhão com ele, depois do momento de comunhão, me viu sentado, veio, me abraçou, e falou assim, pai, obrigado por ter me colocado nesse caminho. Lógico, a minha e minha esposa, por ter me colocado nesse caminho, por ter me apresentado esse Deus. Hoje eu agradeci a Deus por nascer num lar cristão, ele me disse. Quem está aqui nessa manhã sabe. Quem não nasceu num lar cristão sabe as lutas. E mesmo você que nasceu sabe que os seus pais te ensinaram muitas coisas, mas você também precisa nascer de novo. Alguns dizem assim, quem vem de fora tem experiências maravilhosas de conversão. Eu que nasci na igreja já, num lar cristão, não tenho o mesmo impacto. Isso não é verdade. Quem nasceu no lar cristão precisa se converter do mesmo jeito, porque você pode ter nascido na casa de Ellen White. Se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. A gente nasce com natureza carnal. Claro que o lar cristão vai te dar informações e direcionamento para você
ser quem Deus espera que você seja e ser aquilo que você precisa ser. Mas precisamos nascer de novo, precisamos permitir que o Espírito Santo nos conduza. Isso é diário, é acordar pela manhã e dizer: Deus, me dá forças no dia de hoje, me ajuda a colocar pelos meus 5 sentidos informações que produzirão pensamentos edificantes, que me ajudarão a manter a minha mente nas coisas que são do alto, como diz Colossenses. Eu preciso decidir, eu preciso escolher o que eu ficarei mastigando aqui dentro, sabe, aqueles pensamentos. Eu acordo de manhã, estou irritado com meu chefe, estou irritado com um amigo, estou irritado com alguém, e fico o dia inteiro mastigando, pensando: mas ele vai ver, mas ela vai ver, ela ainda vai entender, deixa comigo, vai chegar a hora dela, eu vou falar, e a tua mente vai sendo consumida por aquilo que não está te fazendo bem, e você vai se tornar o quê? A cada dia pior. Eu estava no Cevisa, eu fui capelão do Cevisa, voluntário ali por 1 ano. Tenho muitas experiências ali, muitas. Uma delas, uma moça entrou, já tinha tentado suicídio 2 vezes, e veio para o Cevisa planejando o 3º suicídio. E eu fui conversar com ela, e dei um conselho para ela, que ela sorriu na hora, achando que era algo muito simples para ser verdade. Eu disse: sabe por que sabe que você quer ser curada? Ela disse: quero. Eu vou te ensinar a fazer uma coisa simples que vai mudar a tua vida. O que é? Não pense mais sozinha. Escolha o que você vai pôr na sua mente e não fique mais pensando sozinho. O que é isso? O que é pensar sozinho? Vamos supor que você foi decepcionado por alguém. Qual é o nosso instinto? É ficar assim: por que ela fez isso? Que injustiça. Poxa, depois de tudo que eu fiz por ela, depois de tudo que eu fiz por ele, não devia ter feito isso. E você fica. Quando você está pensando sozinho ou sozinha, esses pensamentos, eles vão tomando conta de você. Se você cometer um erro, você fala: por que eu errei? Não tinha que ter errado, mas agora estou mal. Não tinha... E você fica ali, girando em torno, sozinho. Aquilo que você... Esses pensamentos, eles vão te consumindo, eles vão gerando ansiedade, eles vão gerando angústia, eles vão gerando mal-estar, eles vão gerando a sensação de que você é um nada, que você é um lixo, que você errou, que para você não tem mais jeito. É um ciclo que não tem fim. Eu não devia ter feito isso mesmo, melhor eu tirar a minha vida, melhor me matar, eu não presto mesmo. Agora, qual o jeito? O que a gente tinha que fazer? Primeiro, colocar boas informações na mente. E depois, não pensar mais sozinho. É pensar falando com Deus. Deus, estou aqui pensando. Senhor, quando eu lembro daquilo que eu falei, Senhor, quando eu lembro daquilo que eu fiz, eu me sinto um miserável, um pobre, um cego, um nu. Eu me sinto nada, Senhor. O Senhor sabe, eu errei mesmo, eu não tinha que ter feito, Senhor. Quando a gente direciona, quando você coloca informações na mente, eu vou fechar esse bloco do sermão com isso. Quando a gente coloca informações que vêm do alto, informações que Paulo diz na mente, e eu produzo, e eu trabalho com essas informações, num diálogo com o Espírito Santo, primeira coisa. E quando informações ruins vêm na minha mente, e eu dialogo com Deus sobre as coisas que aconteceram, que me machucam, o Espírito Santo vai me blindar emocionalmente. Ele vai fazer com que os efeitos emocionais não sejam produzidos. Quando eu penso sozinho e quando eu penso falando com Deus, o resultado é completamente diferente. Sozinho, o diabo, ele destrói as tuas emoções. Por que eu tratei mal minha mulher? Por que tratei mal meu amigo? Por que eu decepcionei? Por que eu menti? Por que eu enganei? Você fica ali dando num looping, e você fica piorando. O diabo vai fazendo você se sentir o pior, a ponto de falar assim: melhor você morrer. Pula do prédio. Eu visitei um casal agora, há 1 mês atrás. A filha pulou da janela do prédio. 14 andares.
E ela vinha dizendo para os pais: vão me matar, não estou aguentando. Eles pensavam: não estou aguentando, não aguento sentir o que eu sinto, não aguento pensar o que eu penso, ela dizia. E às vezes falava: hoje eu estou pensando em pular. Um dia a mãe brincou, falou assim: eu estou com vontade de morrer hoje. Tá mesmo? Vamos fazer juntas? A mãe falou da boca para fora, né? Ai, vontade de morrer hoje. E a filha falou assim: então vamos fazer juntas, mãe? Eu sei como. Não, foi força de expressão. Eu visitei esse casal depois de um mês que a filha tinha pulado. São 3 irmãs. A menina tinha acho que 16, 18 anos, nova. Não, perdão, essa era a irmã mais nova. Ela tinha 22, 23 anos, uma nutricionista inteligente, uma moça bonita. Achou que para a vida dela não tinha mais jeito. A gente pode pensar assim: por quê? Porque ficou mastigando, alimentando ali na mente coisas que não, sobre a vida própria. Porque ela namora, eu também não. Porque ele tem, eu não tenho. Porque ele teve uma sorte diferente da minha. Porque minha casa é pior. Que eu moro. E vai colocando coisas na cabeça. Chega uma hora que é melhor não viver, alguns pensam. Quero terminar. Manassés fez o que fez, por isso. Só que, eu só vou ler o texto. Só que aconteceu com Manassés. O Senhor trouxe, versículo 11, sobre eles, sobre Judá. Deus permitiu que o exército dos reis da Síria fosse ali em Judá. E eles prenderam a Manassés com cadeias, com ganchos, e levaram para a Babilônia. Chegou uma hora, Deus permitiu, ele não queria, e Deus permitiu algo difícil, mas olha o que acontece. Versículo 12: Manassés angustiado, levado como um animal, gancho no nariz, arrastado no deserto, acabou tudo. Mas o versículo 12: ele angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de quem? Olha o versículo 12, Deus de quem? Dos seus pais. Sabe o que quer dizer isso? Ele começou a lembrar do quê? No meio do deserto, arrastado como animal. Sabe o que ele lembrou? Leandro, sabe o que ele lembrou? Porque eu não ouvi o que meu pai me disse. Porque eu não ouvi os conselhos dos meus pais, especialmente meu pai que era o rei. Por que eu fiz do meu jeito? Porque eu fui teimoso. Ele se lembrou de tudo, das decisões, dos impulsos que o levaram a fazer tudo errado. Ele se angustia. Mas olha, eu vou dizer, se eu não fosse cristão, eu ia dizer: Manassés, bem feito, você merece mesmo. Mas como cristão, ele se angustia, e ele começa a lembrar de Deus, ele começa a lembrar dos pais dele. Versículo 13: e Manassés fez oração a Deus, e olha a misericórdia de Deus. Isso me emociona mesmo. Nessa condição, depois de ter feito tudo que não tinha que fazer, depois de ter se deixado levar pelo instinto, ele se humilha, se angustia diante de Deus, ele faz oração. E Deus, versículo 13, se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Entendeu isso? Escuta o que eu vou falar para terminar. Hoje é dia de recomeçar. Hoje é dia de recomeçar. Hoje é dia de nós começarmos a viver de um jeito diferente. Se Deus perdoou Manassés, depois das coisas terríveis que ele fez, por que não pode perdoar a mim e você? Por que? Se ele recomeçou a vida, e recomeçou de que jeito? Reconhecendo que o Senhor era Deus, abandonou os outros deuses, abandonou as suas tentativas, abandonou coisas que ele insistiu em fazer, que só destruíram a vida dele, que destruíram a família dele, que destruíram o país dele, a nação que ele era rei.
Mas não é à toa que a Bíblia coloca que depois de ele fazer a oração, ele reconhece o Deus de Israel. E agora, o que era reconhecer? Não era só dizer assim, não, agora eu sei que o Deus de Israel é Deus. Não é isso. Reconhecer é aceitar, é querer seguir, é agora formar novos pensamentos, novas escolhas, novas informações entrando na mente, para pensamentos diferenciados sejam produzidos. Escuta. Eu não sou melhor do que vocês, mas eu tenho aprendido, eu tenho insistido, a cada dia acordar e tentar ser melhor que ontem. E eu sei que esse melhor que ontem não é algo que vai acontecer por sorte, sozinho. Eu terei que buscar informações e vivenciá-las no que tem a ver com o meu corpo, com a minha mente, com as minhas emoções e com a minha vida espiritual. Eu terei que fazer isso. Entendem? Eu terei que escolher, eu tenho que ter na minha agenda do dia, no meu cronograma diário, ações que produzirão em mim pensamentos, resultados que me farão ser como Deus espera que eu seja e do jeito que eu preciso ser para ser feliz. Deus mudou a vida de Manassés. Essa história não está na Bíblia por acaso. Por isso, Deus quer que nós recomecemos nessa manhã. Está disposto a recomeçar? Pastor, eu não sou um grande pecador, eu não erro muito. Não tem problema. Talvez tenha uma área da sua vida que te faz sofrer. Eu, João Paulo, tenho uma área na minha vida que me fez sofrer a vida inteira. Eu falei aqui, uma área. Só que às vezes é uma área que destrói você no todo. Entendem isso? Nós vamos orar. Não sei se teremos ainda o grupo de louvor no final. Não? Não. Nós vamos orar. Eu fui claro nessa manhã. Digam para mim. Fui. Quer ter um futuro diferente? Em uma área ou em outras? Faça diferente. Se você continuar fazendo a mesma coisa que você fazia, você vai chegar no mesmo resultado. Você vai ter as mesmas emoções. Você vai ter os mesmos impactos. Nada vai mudar. E você continuará achando que a vida não foi boa com você. Ficou claro isso, Lucas? Cada um de vocês, Flávio, Simone. Vamos orar? Eu queria que você orasse primeiro. E depois eu vou fazer uma oração para a gente terminar. Vamos fazer isso? Querem ficar em pé? Já fiquem em pé. Orem em pé mesmo. Diga para Deus que você quer recomeçar. Em uma área, em outra área. Não sei qual área, assim, tudo. Na vida espiritual, no profissional, não sei. Você sabe o que precisa. Fala para Deus que você está disposto para Ele te ajudar. Senhor, eu quero recomeçar nessa manhã também, Pai. Tem coisas na vida que precisam mudar. Eu acho que todos nós que estamos aqui temos pelo menos uma coisa para mudar, se não muitas. Precisamos recomeçar, mas do jeito que Manassés recomeçou, reconhecendo que o Senhor é Deus, que o Senhor não é só o nosso Salvador, mas é o nosso Senhor também. Queremos seguir os teus caminhos,
Queremos fazer escolhas sábias. Queremos formar pensamentos com coisas que vêm do alto. Queremos aprender a viver os nossos dias com sabedoria. Escolhendo, decidindo, andando por caminhos que produzirão ou elementos, informações para que o Senhor Espírito Santo produza em nós resultados extraordinários, sentimentos bons, esperança, amor, paz, alegria, o fruto do Espírito. Abençoe essa igreja, Senhor. Aqueles que estão em casa, que verão esse vídeo, eu sei que o Senhor mandará esse vídeo para pessoas que precisam. Muitos de nós assistirão de novo. Nós precisamos te ouvir cada dia mais, cada dia escolhendo o Senhor e colocando o Senhor em primeiro lugar como a razão da nossa vida. Ao levar a gente para casa agora, que sejam momentos de reflexão, que possamos reavaliar como temos vivido. E quem sabe já a partir de hoje, Senhor, é o meu desejo para a minha vida, e é isso que eu farei. Eu tenho certeza que todos farão. É começar a ter uma vida diferente, para que os resultados sejam resultados que nos façam ser homens e mulheres segundo o teu coração. Perdoa o nosso passado. Quanto lixo, Senhor. Quantos erros, Senhor. Quantas coisas que não tínhamos que fazer, que não tínhamos que falar, que não tínhamos que pensar. Quantas decisões erradas, quantas escolhas equivocadas, Senhor. Quanto tempo perdido, quanto dinheiro, quanta saúde perdida, quantos relacionamentos perdidos. Deus, perdoa-nos, Senhor. E ajuda-nos a reconstruirmos tudo, Senhor, que for possível. Especialmente ajuda-nos a reconstruirmos a nossa própria vida e a recomeçarmos a cada dia do jeito certo. Obrigado por tudo. Nós te pedimos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Com muito carinho, cumprimente algumas pessoas que estão do teu lado, se possível 7 pessoas. Dê carinho, palavras de motivação. Que Deus te abençoe.